Diego Rafael Riga nasceu em 18 de março de 1997, na cidade de Santos, São Paulo, Brasil. Desde muito jovem, Diego já demonstrava uma paixão inata por velocidade e carros, algo que transformaria toda a sua vida. A história dele começa de maneira simples, como a de muitos pilotos brasileiros. Ele começou no kartismo por volta dos 13 anos de idade, dando seus primeiros passos no automobilismo competitivo. Mas havia algo diferente em Diego desde o início. Ele não queria apenas pilotar, ele queria dominar o carro de formas mais extremas. A transição do kart para o drift veio quase por acaso, influenciada pelo seu pai, que havia vivido no Japão e se envolvido com o drift por lá. O drift é uma forma radical de pilotagem, onde o carro derrapa controladamente nas curvas, e é um dos estilos mais espetaculares e perigosos do automobilismo moderno. Quando Diego começou a se dedicar de verdade ao drift, ele já tinha clara noção de que este não seria apenas um hobby. Era mais profundo, era sua identidade no volante. Ele passou a treinar diariamente, aprender ajustes finos dos carros, entender como ajustar suspensões, controle de tração e velocidade em curvas que pareciam impossíveis para um piloto comum. E não demorou para que seus primeiros resultados surgissem. Em pouco tempo ele já estava competindo entre os melhores drifters do Brasil. E ninguém poderia imaginar ainda o impacto que esse jovem teria no cenário nacional. A carreira competitiva de Diego Riga começou oficialmente em 2015, aos 18 anos, quando ele disputou a Super Drift Brasil, considerada a principal liga de drift da América Latina. Sem medo algum, ele começou a somar títulos logo de cara. De fato, o que ele conseguiu foi histórico. Diego venceu a Super Drift Brasil 6 vezes consecutivas, tornando-se o piloto com o maior número de títulos na história da competição. Essa sequência dominante, algo raro no automobilismo, estabeleceu sua reputação como um verdadeiro fenômeno brasileiro nas pistas. Além disso, ele também venceu o Campeonato Brasileiro de Drift 4 vezes consecutivas, entre 2016 e 2019, algo que nunca havia sido feito por nenhum outro piloto antes dele. Sua habilidade impressionante e consistência nas competições também o fizeram ganhar o icônico prêmio Capacete de Ouro em 2019, concedido pela Confederação Brasileira de Automobilismo aos pilotos brasileiros de maior destaque. Para qualquer atleta em qualquer esporte, ganhar um título nacional é motivo de orgulho, mas vencer repetidamente e ser chamado de referência na modalidade coloca Diego entre os maiores do drift no Brasil e até reconhecido internacionalmente. O ano de 2019 foi um divisor de águas para a carreira de Diego Riga. Não bastasse dominar as pistas brasileiras, ele foi convidado para competir no reality show Hyperdrive da Netflix, uma competição internacional de drift que reuniu pilotos do mundo inteiro. Lá, competindo contra talentos globais, Diego mostrou sua técnica e coragem e acabou conquistando o título do Hyperdrive, sendo coroado campeão da edição, um feito que o colocou no mapa mundial do drift e ampliou sua fama além das fronteiras do Brasil. O sucesso na TV trouxe mais atenção para sua carreira e para o drift brasileiro como um todo, algo que poucos pilotos brasileiros alcançaram até hoje. Isso também o transformou em referência para muitos jovens que começaram a praticar drift inspirados por aquele brasileiro que venceu na Netflix. Porém, com visibilidade, também veio polêmica. Em 2025, Diego foi alvo de críticas na mídia ao publicar um vídeo nas redes sociais executando manobras de drift em uma via proibida da Rodovia dos Imigrantes, em uma ciclovia dentro de uma reserva ambiental. Ambientalistas e defensores do ciclismo criticaram sua atitude como perigosa e prejudicial ao meio ambiente, e houve repercussão pública considerável. Esse episódio lembra que, mesmo pilotos de elite, quando lidam com manobras arriscadas fora das pistas oficiais, podem enfrentar reações fortes, ainda mais quando isso envolve riscos reais a outras pessoas e ao meio ambiente. Diego Riga não se limitou apenas a ganhar corridas. Ele também olha para o futuro do drift no Brasil.
Além de competir, Diego fundou sua própria escola de drift, onde ensina pilotos iniciantes e até profissionais a dominar as técnicas deste estilo radical de pilotagem. A escola oferece cursos de diferentes níveis, desde iniciantes até competidores profissionais, e enfatiza não só a técnica de derrapagem, mas também controle, segurança e entendimento profundo dos carros em situações de alta performance. Além disso, ele mantém presença ativa nas redes sociais e virou referência para muitos jovens apaixonados por automobilismo, principalmente drift, uma modalidade que ainda é relativamente pequena no Brasil, mas que cresce há anos graças a pilotos como ele. O legado que Diego constrói não é apenas de títulos, mas também de inspiração, mostrando que com dedicação, técnica e ousadia é possível levar uma modalidade automobilística que ainda não é mainstream no Brasil para um público global. Hoje, Diego Iga é mais do que um piloto, ele é um ícone do drift brasileiro, um campeão reconhecido mundialmente e uma figura que inspira as próximas gerações de pilotos no Brasil e no mundo. Quando falamos de um atleta de um esporte de nicho como o drift, especialmente em um país onde a maioria dos olhos está voltada para o futebol ou para categorias tradicionais como a Fórmula 1 e o automobilismo de velocidade, é fácil enxergar apenas o que aparece nas pistas. Vitórias, títulos, carros fumegando nas curvas. Mas a verdadeira história de Diego Rafael Iga, o piloto brasileiro que se tornou sinônimo de drift no Brasil, vai muito além disso. Sua trajetória revela um conjunto de valores, técnicas, decisões arriscadas e adaptações que o transformaram não só em um atleta campeão, mas em um embaixador do drift e em um ícone cultural dentro e fora do Brasil. 1. A mentalidade do drift. Controle do descontrole. Drift, como modalidade esportiva, exige uma filosofia de pilotagem que parece contraditória à vista leiga. Controlar o carro enquanto ele derrapa, ou seja, dominar o descontrole. Não é apenas acelerar ou frear, é entender a dinâmica do veículo em situações de baixa aderência e manipular essa inércia de modo a manter o veículo em movimento lateral sem perder velocidade ou direção. Essa é uma arte que exige uma mistura de instinto, técnica refinada e uma confiança quase intuitiva no próprio reflexo. Esse conceito moldou a forma como Diego Iga enxerga o automobilismo. Para ele, não se trata apenas de ganhar títulos, mas de interpretar as reações do carro como se fossem uma extensão do próprio corpo. Essa mentalidade profundamente técnica e quase meditativa é parte do que o eleva acima de muitos pilotos. 2. O processo de treinamento não é apenas direção. Enquanto muitos campeões são lembrados por vitórias ou carros incríveis, Iga sempre enfatizou que a maior parte do trabalho acontece fora das pistas oficiais. Ao criar a sua escola de drift, Escola Diego Iga, ele formalizou a maneira como ensina outras pessoas a dominar o esporte. Essa escola não é apenas um lugar onde se faz drift. É um ambiente de aprendizado com níveis graduados de habilidade que levam o aluno desde o drift básico, como 0, saída controlada de traseira, e 8, drift em formato de 8, até técnicas avançadas como transição rápida, controle de velocidade lateral e combate à pressão de corrida. Para os alunos mais avançados, a metodologia inclui instrução direta em disputas porta a porta, onde 2 carros correm lado a lado, uma manobra conhecida como tandem, que é talvez a forma mais desafiadora e técnica do drift competitivo. Esse enfoque em treinamento profissional mostra que Iga não quer apenas ser um campeão isolado. Ele quer criar mais pilotos que entendam o drift de forma técnica e segura, e isso ajuda a profissionalizar o esporte no Brasil. 3. Construindo os carros. Engenharia sobre rodas. Outro aspecto menos visível, mas igualmente importante na carreira de Diego, é o trabalho que ele e sua equipe realizam nos carros. No drift, o veículo é metade piloto e metade máquina, e uma máquina bem ajustada pode significar a diferença entre ganhar ou perder uma competição. Diego competiu por muitos anos com um Nissan 350Z modificado, um carro de culto entre os drifteiros, por sua excelente distribuição de peso, tração traseira e possibilidade de ajustes finos de suspensão e potência. Esse carro, que foi sua principal arma nas competições brasileiras, passou por múltiplas reformulações de setup, incluindo aumento de ângulo de direção, suspensão coil-over,
diferencial bloqueado e freio de mão hidráulico. Tudo isso para maximizar o controle nas curvas e a estabilidade nas derrapagens. Mais recentemente, Diego tem mostrado no seu canal oficial no YouTube experiências de drift com outros carros, viagens internacionais para pistas nos Estados Unidos e Japão e até competições em outras nações, o que evidencia sua evolução constante e adaptabilidade a diferentes máquinas e estilos de pilotagem. 4. O impacto internacional, Fórmula Drift e competição global. Embora a IGA tenha começado no Brasil e feito seu nome dominando a Super Drift Brasil e o Campeonato Brasileiro de Drift, seu impacto ultrapassou fronteiras. Ele participou de competições internacionais, incluindo a renomada Fórmula Drift, nos Estados Unidos, uma das séries mais competitivas do mundo no drift. Ser convidado e correr em eventos de nível mundial é um reconhecimento enorme, e não apenas um troféu local. A Fórmula Drift atrai pilotos de alto calibre do mundo inteiro, e o fato de IGA ter competido ali mostra que sua técnica e habilidade não são apenas respeitadas no Brasil, mas também reconhecidas internacionalmente. 5. A consagração na Netflix, Hyperdrive e a visibilidade global. A participação de Diego IGA no reality show Hyperdrive da Netflix em 2019 foi um ponto de virada em sua carreira. Produzida sob alta pressão, com desafios variados e uma audiência global, a competição colocou pilotos de diversas partes do mundo em um cenário teatral de drift. E IGA não só competiu entre os melhores, como se sagrou campeão da edição. Isso o transformou em um nome reconhecido internacionalmente e levou a cultura do drift brasileiro para milhões de espectadores ao redor do globo. Esse título não apenas aumentou sua visibilidade, mas também evidenciou o Brasil como um celeiro de talentos automotivos que vão além das categorias tradicionais. 6. Desafios e polêmicas, quando o drift sai da pista. A vida de atleta público nem sempre é simples. Em 2025, Diego IGA enfrentou uma polêmica quando publicou um vídeo nas suas redes sociais fazendo drift em uma ciclovia dentro de uma reserva ambiental na rodovia dos Imigrantes, entre Santos e São Paulo. O episódio gerou críticas de ciclistas, ambientalistas e autoridades, pois a área é proibida para a prática de esportes motorizados e faz parte de uma rota cicloturística importante. Além dos riscos de segurança, o ato foi considerado inadequado, por expor o veículo e pessoas a uma área que deveria ser preservada e respeitada. Esse tipo de episódio lembra que a responsabilidade social e o respeito às leis de trânsito e ao meio ambiente são elementos essenciais para um atleta moderno, especialmente quando o esporte envolve manobras radicais. A repercussão negativa foi um lembrete de que pilotos de alto nível precisam equilibrar exposição e conduta responsável. 7. O legado cultural, de Santos para o mundo. O impacto de Diego IGA vai além de suas vitórias nos pódios. Ao popularizar o drift no Brasil, ele ajudou a transformá-lo de um hobby underground para um esporte formalmente reconhecido e admirado por muitos jovens e entusiastas automotivos. Seus vídeos no YouTube, treinos, competições internacionais e escolas de treinamento aproximaram o público de um esporte muitas vezes visto como inacessível ou perigoso demais e mostraram que com técnica, dedicação e estudo é possível trazer o controle de um carro ao limite de forma profissional. Hoje, muitos jovens brasileiros citam IGA como inspiração para entrar no mundo do drift, estudar engenharia automotiva, participar de eventos oficiais e até desenvolver carreiras relacionadas ao automobilismo, algo que há alguns anos parecia improvável em um cenário dominado por categorias tradicionais. 8. Filosofia de vida, persistência e visão de futuro. Por fim, talvez o maior legado de Diego IGA seja seu compromisso com a evolução contínua. Desde os primeiros dias acelerando em pistas de kart, até participar de competições internacionais e gerir uma escola de drift, ele nunca se acomodou com o sucesso imediato. Cada título foi seguido por novos desafios, novas metas e novas maneiras de contribuir para o esporte como um todo. Mais do que o rei do drift brasileiro, Diego representa uma figura de pioneiro e estrategista, alguém que soube transformar paixão em carreira, técnica em legado e habilidade em inspiração.